E aí depois, como eu falei que passa tudo isso, a gente continua se distraindo, continua se colocando em risco, continua vivendo como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Continua pegando carona com quem bebeu, ou continua bebendo e mesmo assim colocando a nossa família dentro do carro e saindo de alguma festa, dizendo piamente que ama todo mundo. Eu não queria gravar esse vídeo, eu pensei muito, eu queria deixar passar, sabe? Mas mexeu muito comigo, eu fiquei muito mal mesmo. Mas tem coisas que a gente realmente não consegue ignorar e eu passei o final de semana inteiro. Um sentimento de tristeza, algo assim bem pesado. Eu vi essa situação da menina lá que foi fazer aquele esporte radical, que esqueceram de colocar corda nela, da Maria Eduarda, e eu refleti muito esse final de semana. Talvez eu tenha ficado dessa forma, assim, porque eu tenho um filho da mesma idade dela, e nesses momentos que a gente vê esse tipo de tragédia, a gente acaba sentindo isso, né? Principalmente quando a gente é mãe. Quando a gente vê esse tipo de tragédia, que poderia ser evitado de alguma forma, a gente fica muito chocado, muito incrédulo e sentimos de fato que não, não temos nenhum valor, sei lá, fica uma coisa muito confusa. Eu fiquei exatamente assim. Eu vou ser muito sincera que eu vi esse vídeo algumas vezes, porque mesmo que a gente não queira ver, tá aparecendo direto, né, na internet. E a gente não quer ficar vendo, mas foi o que passou, né, desde então, o final de semana inteiro passou isso, esse assunto, mesmo que a gente não queira ver, é só esse assunto que está sendo comentado, porque tem muita coisa ainda para ser esclarecida, mas o fato não foi a cena em si, mas foi tudo que veio depois, né, que eu comecei a sentir, e eu percebi, eu não consegui ver muito aquele vídeo ali, mas eu escutei baixinho que teve algum momento que alguém disse, né, quase como um sussurro, e acorda. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Acorda. Como se fosse para de fato a gente acordar, sabe? Eu sei que foi de uma outra forma, né? Foi que alguém percebeu lá que não tinham colocado a corda nela, mas a pessoa ficou de repente sem entender. Talvez tenha perguntado para alguém que estava próximo, mas não deu tempo. Mas se tu for pensar, para mim pelo menos ficou batendo muito isso. Acorda. Acorda, vamos acordar, porque tem coisas que realmente não tá mais dando para deixar passar. Quando que a gente vai acordar de fato? Quantas outras coisas tem que acontecer? Quando a gente vai realmente acordar para a vida? Passou pandemia, passou tantas coisas e que a gente achou que a gente ia mudar. Mas a gente continuou vivendo no automático, todo mundo distraído, todo mundo olhando para o celular, todo mundo com a cabeça baixa, ninguém vê o que está acontecendo, ninguém vê nada, ninguém presta atenção. Tu vai na academia, todo mundo no celular, tu vai num show, todo mundo filmando, tu tá no shopping, num restaurante, qualquer lugar, inclusive andando de carro a gente vê. Tu vai ao encontro e as pessoas estão ali, mas realmente elas não estão. A gente virou um monte de gente andando solto por aí como um zumbis, mas na verdade a gente parece que nem tá. E aí eu fico pensando, né? Se a gente estivesse ali, a gente teria coragem de gritar? Porque ali alguém percebeu. Isso vocês podem ver o vídeo, alguém percebeu, mas falou baixo. E quantas vezes a gente, vida, faz isso? Se esconde, tem medo do julgamento, tem medo que alguém vai falar mal da gente. A gente vê que tem algo errado, fala, a gente sente que tem algo errado, mas a gente tem medo de falar mais alto, de dizer acorda, faz alguma coisa, ela tá sem corda, sei lá, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de... A gente acha sempre que os outros sabem mais do que a gente. E outra coisa que me pegou muito foi ver os comentários depois, gente. Isso aí, olha, se vocês forem olhar na internet, né, algumas postagens ali, eu sabia que o ser humano era ruim, que a gente sabe que existe gente boa e gente ruim, mas eu não sabia que tinha gente tão perversa assim. Uma frieza, uma falta de empatia que assusta demais
E com certeza, claro, são pessoas que não têm coragem de botar o rosto aqui. Elas se escondem atrás de algum bonequinho, de alguma, como a gente fala, de alguma skin. Eles não têm coragem de se mostrar. Tem muita gente perversa. E aí eu comecei a me perguntar que mundo é esse que a gente está vivendo, sabe? Às vezes a gente perde um pouco a esperança. Eu entendo muita gente aí. Porque é muito fácil a gente dizer, segue em frente, né? O mundo é do jeito que a gente vê, mas não é bem assim. A gente se choca com muitas coisas, né? A gente se assusta, porque tem um lado aí que realmente é tenebroso. Mas, ao mesmo tempo que a gente se choca, que a gente vê essas coisas acontecendo, depois passa-se alguns dias e tudo volta ao normal. E todo mundo volta pro automático de novo, até que uma outra Maria Eduarda, até que uma outra pessoa aí seja vítima novamente da inconsequência de alguém, até que seja vítima de uma irresponsabilidade de uma outra pessoa. E aí todo mundo se alerta de novo, fala-se tudo de novo, entra no hype de novo, enfim. Mas depois é tudo esquecido. Claro que eu não tô falando aqui pra gente desistir da vida, porque tem muita coisa boa, tem muita gente boa, mas a gente também precisa estar atento para tudo de ruim que está acontecendo. A gente também precisa estar atento e entender que não tem ninguém responsável pela gente. Mesmo que tu pague por um serviço, a gente tem que ser responsável pela gente mesmo. Porque, independente de qualquer coisa, é a gente mesmo que precisa se cuidar. Ninguém se preocupa contigo, de fato. Isso que ocorreu é uma prova disso. A pessoa foi lá, pagou, se sentiu segura para fazer algo que realmente coloca 100% a vida em risco e se colocou na mão de pessoas que, além de não estarem preparadas, pouco estavam se importando com a vida de qualquer um daqueles que estavam ali, porque afinal de contas poderia ter sido qualquer um deles. E aí depois, como eu falei que passa tudo isso, a gente continua se distraindo, continua se colocando em risco, continua vivendo como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Continua pegando carona com quem bebeu, ou continua bebendo e mesmo assim colocando a nossa família dentro do carro e saindo de alguma festa, dizendo piamente que ama todo mundo, mas a única certeza que a gente tem é a morte. E mesmo sabendo disso, a gente vive como se ela não existisse. A gente vive sempre deixando as coisas para amanhã, sempre achando que tem um dia melhor, que tem um momento melhor, e deixa que outra hora eu faço, que depois eu falo, que depois eu sonho, que depois eu abraço, que depois eu resolvo, que depois eu vivo. E eu não entendo isso. Esse depois, se ele não existir, e de fato a gente não sabe se ele existe. Isso não é sobre medo, não é sobre parar de viver, é sobre realmente acordar. É sobre a gente começar a prestar mais atenção para as coisas que estão acontecendo. É a gente ficar no presente, é assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. E às vezes pela vida do outro também. Porque ele não tinha só uma pessoa, tinham várias pessoas, além das pessoas que estavam sendo pagas para isso. Tinha outras várias que estavam preocupadas com o melhor take, com o melhor vídeo, com o melhor ângulo. E isso também diz muita coisa sobre o mundo que a gente construiu. Eu vejo quando passo por acidentes, quando a gente vê, tem muito mais gente tirando foto do que alguém pegando o telefone para salvar uma vida. Gente, isso é desesperador. Eu não tô aqui para julgar ninguém, nem ela, nem quem estava ali, nem quem deixou de estar, não é isso. Mas eu tô aqui porque isso me deixou um recado, assim, me deixou algo muito claro, sabe? Acorda, vamos acordar. Acorda para a tua vida, acorda para as tuas escolhas, acorda para o que tu está ignorando, acorda para a tua saúde, acorda para os teus filhos, acorda para o teu relacionamento, porque não adianta a gente se chocar hoje e amanhã viver tudo igual. Isso não resolve nada. Se isso não fizer a gente mudar em alguma coisa dentro da gente não mexer, né, com a gente, não faz sentido algum. Eu realmente não sei quem precisava ouvir esse vídeo, porque eu pensei muitas vezes, eu não queria gravar, mas algo me dizia que eu tinha que falar sobre isso, que eu precisava falar. E se alguma pessoa parar para pensar e agir diferente, realmente eu já ganhei o dia, já ganhei muita coisa, sabe? Já valeu a pena, porque algo me incomodou e eu precisava falar isso aqui.
E eu te digo, acorda porque tem muita coisa acontecendo aí ao teu redor que tu não tá prestando atenção. As coisas não acontecem do nada. A nossa vida, ela acontece todos os dias, por mais que tu ache que não tem nada acontecendo. O tempo vai passando, a vida vai passando, a tua saúde muitas vezes está pedindo alguma coisa, o teu corpo está implorando para que tu faça alguma coisa, os teus filhos estão também te chamando a atenção de alguma forma, o teu relacionamento precisa de que tu faça alguma coisa para resolver. Então, assim, tem muita coisa aí que a gente faz de conta que não vê. Tem muita coisa aí que a gente acha que amanhã é melhor, outro dia é melhor. Mas depois que a gente vê a situação, muitas vezes não dá tempo. É questão de segundos que tudo acaba. Meus sentimentos à família da Maria Eduarda. Eu espero que essas pessoas fiquem bem de alguma forma, pro noivo dela também, porque eu tenho certeza que as pessoas que ficam vão sofrer bastante, as pessoas que ficam, né, esse luto é bem pesado. E realmente eu acredito que Deus vai consolar todos eles, porque não é fácil. Não é fácil para ninguém, porque em meio a tragédias e tristezas e choro, não é o meio melhor, né, da gente conseguir ver a vida de outra forma, mas eu gostaria que de alguma forma esse vídeo chegue até a pessoa que tenha que chegar, que a gente tenha mais empatia, né, pelos outros, que a gente tenha mais compaixão pelas pessoas, que a gente respeite mais o próximo e que a gente entenda que assim como foi ela, poderia ser qualquer um familiar da gente, poderia ser o nosso filho, poderia ser a gente mesmo. E julgar é muito fácil. A gente falar que não é um tipo de esporte seguro, isso, aquilo, não importa, gente. A gente já fez muita coisa quando a gente era mais jovem. A gente não pode ficar julgando as pessoas, porque isso realmente não faz sentido algum, porque ela não vai voltar. O importante é a gente acordar. E o que que a gente pode fazer para ajudar uma outra pessoa, para salvar a vida de alguém? Talvez tenha alguém aí do teu lado que esteja te pedindo socorro de alguma forma e tu não esteja percebendo. Talvez tenha algum amigo que queira falar contigo, que precisa de uma ligação, talvez tenha algum parente teu, algum amigo, algum vizinho, alguém que de alguma forma sutil, assim como aquela corda que estava lá no chão e que ninguém viu, tem alguém aí perto de ti que tu pode fazer alguma coisa e que ainda dá tempo. Um beijo e até o próximo vídeo.